Olá, meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Sou o pastor Silas e estou aqui com você mais uma vez para falar a respeito da Bíblia, da Palavra de Deus. Nós estamos iniciando ainda este ano, estamos com grandes sonhos, projetos, olhando para o futuro de uma maneira especial, crendo que Deus está cuidando para que no final tudo aconteça bem, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você a respeito de um profeta que era o profeta Obadias. Vamos falar sobre esse pequeno profeta, né? Por que a gente fala de profeta maior e profeta menor? Você já deve ter aprendido aqui comigo. Profeta maior tem muitos capítulos, tem muito texto. Profeta menor tem menos texto. E o Obadias, a gente pode falar que ele é realmente um profeta menor. Ele só tem um único capítulo, só um capítulo. Assim é o livro de Obadias. A palavra Obadias, ela tem um significado bacana, significa adorador de Jeová. Obadias significa adorador de Jeová. Eu acho um nome bem bonito. O que você acha? Bom, esse livro é o 32º livro da Bíblia, seguindo aquela sequência, né? Considerando Gênesis como livro número 1, e se formos até Apocalipse, que será os números 66, esse é o 32, tá bom? Então a gente está quase no meio da Bíblia, já que serão 33 para chegar no meio. Queridos, o livro, a visão global a respeito de Obadias é a seguinte: Obadias é um livro que tem um ponto aí em comum. Ele é o único livro que não fala, né, dentre os profetas, que não fala apenas sobre Israel, ou então, melhor, é o único livro que não cita Israel na profecia. Ele não está falando nada a respeito de Israel. Ele está falando com Edom. Edom. Você sabe quem é Edom, ou quem foi na história? Claro que agora Edom é um povo, mas antes de ser um povo, Edom era uma pessoa. Edom é o Esaú. Esaú era irmão de Jacó, irmão gêmeo inclusive. Jacó, que se tornou, o nome de Jacó, ele se tornou Israel, né? A gente também o conhece por Israel, que é o nome do país até os dias de hoje. E Israel tinha um irmão gêmeo, cujo nome era Esaú, e que também era chamado de Edom, certo? Porque era como se fosse um apelido, né? Edom, Esaú, o nome trata a respeito da cor do seu cabelo, porque ele era ruivo. Bom, e aí, esse Edom, agora este povo de Edom, ele se coloca contra o seu irmão Israel. E como que ele coloca contra? Ele não vai lá brigar, ele não vai lá, porque os dois irmãos inclusive se reconciliaram na história. Mas qual era o tipo de afronta que Edom estava fazendo ao povo de Deus, o povo de Israel? Porque Esaú não permaneceu com Deus e nem o seu povo se tornou o povo de Deus. Quem se tornou o povo de Deus foi o povo de Israel, do irmão gêmeo do Esaú, do Edom. E aí, quando Israel fazia algo ruim e por causa disso era castigado, era repreendido por Deus, o Edom zombava. Sabe aquelas coisas de irmão? O pai te pegou, né? Porque fez errado, e ri, e zomba. Então, o grande lance da profecia do Obadias contra Edom, aquilo que Deus está falando de julgamento em relação a Edom, é isso. Edom zomba, escarnece. Sabe aquela história, né, a gente chamaria hoje de bullying. Toda vez que Israel estava passando algum problema, o Edom zombava, como apontasse o dedo e falava, bem feito. Deus não se agrada disso, queridos. Sabe, o Jó, aquele homem que sofreu muito, ele tem um versículo que ele fala assim: Deus, eu não entendo porque eu estou sofrendo. Mas se for porque algum momento eu vi alguém sofrer e eu disse bem feito, então me perdoa. Tem um provérbio em que também é dito: nunca diga bem feito para o seu irmão. Nunca se alegre com a desgraça, com o mal-estar, nem que seja mesmo de um inimigo. Não faça isso, porque isso não seria bom aos olhos de Deus e a coisa pode virar para você. E foi o que estava acontecendo aqui. Esse livro, ele descreve um tempo entre 700 e 575 a.C., situações que aconteceriam neste período. Mas não dá para delimitar o tempo em que este livro foi escrito. Os historiadores, eles lutam para saber disso, sabem o tempo da história, do fato registrado, mas quando foi que
o Obadias teria escrito, que foi Obadias que escreveu, isso não dá para saber. Nesse único capítulo, então, ele está falando a respeito do orgulho de Edom e também da punição que este orgulho, essa soberba, receberia. Olha, isso é muito sério, isso é muito importante. É bom que você aprenda. A gente precisa fazer uma reflexão aqui a respeito dos livros da Bíblia, né? Não adianta só ficar conhecendo. Lembra de uma coisa, que a Bíblia não é um livro escrito para que a gente obtenha informação. Informação você tem no livro de história, geografia, português, matemática, essas matérias escolares. A Bíblia não é livro para informação, embora nela você tenha muita, se não todas. Mas a Bíblia é um livro de transformação. Toda vez que eu passo pela Bíblia, eu preciso entender o que Deus quer falar comigo neste texto. Eu não preciso saber história, até mesmo história sobre as coisas da Bíblia. Você tem, por exemplo, um livro muito legal chamado A História dos Hebreus, de um autor, um historiador chamado Flávio Josefo. É um livro bom de história. E você pode ter ainda outros livros. Tem livros chamados A História de Israel. Agora, se você quer saber como que a tua vida pode ser melhor aos olhos de Deus, então vá para a Bíblia, mas não para obter informação, para obter transformação. E aqui fica muito claro que Deus não gosta de soberba. Deus não gosta de gente arrogante, de gente que olha para o próximo e fica aguardando a queda dele para se alegrar. Deus não gosta disso. Olha, é tão sério que a Bíblia diz, querido, quando você faz isso com alguém, aquilo que estava para acontecer de punição, de justiça para com aquele, volta para quem está zombando. Então, não zomba, não se ensoberbeça, não se vanglorie, porque de repente você está num dia, num tempo melhor do que o teu irmão, ou até mesmo do que o teu inimigo, daquele que tem te tratado mal. Deus não se agrada disso. A Bíblia diz para nós que Deus resiste o soberbo, mas Ele dá muita graça para o humilde. Não se ensoberbeça. Nunca pense que você pode estar melhor do que alguém. Porque como alguém já disse, nós não temos o nosso telhado é de vidro, né? Uma pedra pode acertar a gente uma hora dessa e a gente pode ficar sem saber o que fazer. E a gente pode ser alvo depois de escárnio, de zombaria. Então, no nome de Jesus, olha para o teu próximo com amor. Não deseje juízo para ninguém. Porque o que você deseja para você? Eu desejo para mim, sabe o quê? Misericórdia. Se eu fiz algo errado para alguém, eu não quero ser punido, eu quero que a pessoa me perdoe. Então eu quero misericórdia. Quando eu creio que Deus, entendo que Deus está chateado, que o Senhor Deus está chateado comigo, o que eu quero dele? Juízo? Eu não quero, mas se Ele mandar, eu aceito. Agora, eu peço a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Por que a gente gosta, de desejar para o outro o que a gente não quer para a gente? Ou a gente não quer para o outro o que a gente quer ter para a gente de bom. Então, pensa nisso. Que esse livro de Obadias, embora tão curto, possa instruir a mim e a você a não sermos soberbos, arrogantes. Sabe? A gente precisa andar como Jesus andaria, falar como Jesus falaria. E Jesus nunca, mesmo sendo aquele que foi levantado por Deus para julgar as nações, Ele ainda assim exercia misericórdia. E Ele vai um dia cumprir este papel que Deus lhe deu, sim. Mas o Senhor Jesus andou na terra nos ensinando a amar o próximo. Porque Ele, com toda a condição de ser juiz, já que Ele faz as coisas certas, nunca errou, nunca pecou, mas e nós? Quem de nós aqui, como o próprio Senhor Jesus falou em João 8, quem não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Não temos essa condição. Então, em nome do Senhor Jesus, sabe, olha para o outro com misericórdia. Olha para o próximo, ainda que seja um inimigo, deseje para ele o que você deseja para você, e você vai ver Deus abençoar, prosperar o teu caminho, tirar a tua dor, te trazer muita paz e muita alegria. Querido, essa é a palavra de Deus. É simples assim. Olha, eu sou o pastor Silas aqui da IPI de Rolândia. A IPI de Rolândia fica na Santos Dumont, 1075, lá no centro de Rolândia. E você pode saber das nossas atividades. Aliás, deixa eu te falar algumas delas aqui. Olha, a gente tem no domingo, às 9h30 da manhã, a Escola Bíblica Dominical. Um lugar para que você tenha informação da Bíblia, para que isso te traga transformação. Vem com a gente. Às 18 horas no domingo, a gente tem a grande celebração da família, um tempo especial que a gente se reúne para adorar com cânticos, intercessões, palavra de Deus recebida para viver uma semana melhor.
Depois, querido, na terça-feira nós temos células espalhadas pela cidade. Na quarta-feira, às 3 da tarde, às 15 horas, nós temos a Tarde da Esperança. Você já conhece a Tarde da Esperança? Vai ali, começa um tempo de busca a Deus, 7 semanas, clamando, buscando. Tua vida, teu ano serão diferentes. Você vai ver que coisa boa. Na quinta-feira, às 19 horas, às 7 da noite, nós temos o Locomotivo. Um culto assim, com uma linguagem para adolescente, para que ele também busque a Deus. Também nós temos no sábado, às 19h30, o Redifusão, que é um culto voltado para a juventude. E aí, galera, vamos vir? Uma bênção para a tua vida. Essas são apenas algumas das nossas atividades, mas tem muita coisa boa por lá. Eu quero convidar você a conhecer. Se você não pode ir na secretaria, que fica lá na Hugo Maria do Vale 422, entre em contato lá no WhatsApp 43 30 15 27 27. Esse é o WhatsApp da secretaria, eles vão te informar direitinho como proceder. Também, querido, se você quer falar com a gente aqui, diretamente com o Em Frente, lembra que nas redes sociais temos um nome diferente, que é o Em Frente Responder. Porque houve um tempo, nós vamos fazer isso em outro momento, em que nós estávamos respondendo perguntas. E a gente pode fazer isso também. Se você quer fazer alguma pergunta, quer pedir oração, quer simplesmente dizer, olha, estou gostando do programa, entre em contato no WhatsApp 43 991 47 5007. 43 991 47 5007. Redes sociais, vai no Facebook, por favor. Você já curtiu nossa página lá? Em Frente Responde? Se não, faça isso agora. Vá lá no Instagram e também segue a nossa página e YouTube. YouTube é legal para que você possa ver os vídeos toda vez que você quiser. Aí você vai lá, Em Frente Responde no YouTube, se inscreva no canal, aciona também o sininho e dá um joinha caso gostou deste vídeo. Uma honra, uma alegria poder estar entrando dentro da tua casa. Eu quero mandar um abraço, sabe para quem? Para as crianças, querido. Onde eu tenho ido aqui pela cidade, às vezes no supermercado, restaurante, até mesmo em algumas atividades da igreja, as crianças vêm e falam, olha, eu vi você lá na TV, porque a gente está aqui na TV Cultura todos os dias, segunda a sexta-feira em 2 horários, tá bom? Então, criançada, muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Querido, vou ficando por aqui, mas não esquece de uma coisa, por favor. Eu te amo em Jesus. Tchau, até o próximo, se Deus quiser.